Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos para a apresentação do meu deck autoral Cartas de Paulina. Meus amores, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês carta a carta e o que vocês vão receber se vocês comprarem esse deck na pré-venda. Algumas coisas, está faltando algumas coisas para chegar ainda para compor, né, o combo final, mas aqui já dá para vocês terem uma noção e decidirem, né, se compram ou não compram na pré-estreia que vai até o dia 15 de outubro de 2025. Após essa data, vocês vão receber apenas o deck no saquinho de veludo com o QR Code para que você possa acessar o livro, tá certo? Antes, né, do dia 15, você tem a opção de comprar diretamente comigo o deck junto com o livro. Bom, eu vou deixar essas questões todas aí na descrição do vídeo, tá certo? O importante de vocês entenderem aqui existem itens aqui que vão ser disponibilizados somente na pré-venda, tá? Vou repetir essa data, até o dia 15 de outubro de 2025. Após essa data, esses itens não estarão presentes. Quais são esses itens? Esse mimo aqui. Gente, quem me acompanha nas redes sociais, né? Tá vendo a elaboração, eu tô postando devagarzinho conforme eu vou confeccionando esses itens para vocês. E aqui eu vou mostrar cada um deles. Essa pedra aqui, ela tá só para demonstrar para vocês como que vai chegar, mas na verdade não é uma pedra, tá? É um olho de boi que a mestra pediu para colocar, que é uma semente que tem exatamente, né, esse tamanho, exatamente assim, né, um tamanho aproximado dessa pedra. Então eu coloquei aqui para poder demonstrar para vocês. Então, vocês vão receber esse kitzinho assim, ó. Ok? Esse kitzinho aqui é o que vocês vão receber. Vai num saquinho de organza. Aqui, gente, nós temos um óleo de unção. O que é esse óleo de unção? Para que serve? Aqui nós temos azeite doce, que é o azeite de oliva extra virgem, né? Aquele que é puro. Aqui nós temos alecrim e temos alfazema, a alfazema importada, que é a alfazema azul. Como esse daqui foi feito há pouco, foi feito em a questão de 24 horas, tá? Ele já começou a mudar a coloração, porque a alfazema vai deixar esse azeite com uma cor mais intensa, tá? Essa é a alfazema lilás. Essa alfazema, que é a alfazema importada, é a alfazema que acalma. E o alecrim, ele está aqui para potencializar tanto a pureza do azeite quanto a eficácia da alfazema. Então, esse é um azeite, é um óleo de unção, né? Que você pode usar para bisuntar velas quando você for fazer as suas ritualísticas, seja elas quais forem, tá? Para potencializar aquilo que vocês estão pedindo ou aquilo que vocês estão agradecendo. É um óleo que você também pode usar para benzimento, inclusive de crianças, tá? Não é um óleo comestível, apesar daqui ter produtos, né, que são comestíveis, a alfazema é comestível, a alecrim é comestível, o azeite é comestível. Eu não fiz esse azeite, esse óleo de unção, em um ambiente 100% esterilizado. Eu fiz em um ambiente magístico, né? Então, com uma música de fundo, fazendo as orações, colocando a minha própria mão para que tenha a minha própria energia, rezando jurema, né? Então, foi dentro dessa energia, dentro desta egrégora, que eu preparei esse óleo. Eu não preparei com luva, eu não preparei com touca, eu não preparei com tudo 100% esterilizado. Então, não recomendo o consumo desse azeite, tá? Esse azeite, ele vai ter cerca de 15, esse vidrinho tem 15 ml, tá? Mas é um azeite que você pode ir repondo. Recomendo que você reponha sempre com azeite extra virgem,
tá? Não use óleo composto, não use azeite de dendê, use azeite de oliva extra virgem, tá bom? E aí você vai repondo. Ju, eu preciso mudar essas ervas, eu preciso repor essas ervas. Gente, eu tenho o meu vidrinho. Quem fez o meu curso de magia ancestral viu esse vidrinho. Esse vidrinho tá comigo há mais de 5 anos e as ervas estão intactas. O que você não pode deixar é o azeite abaixar, mostrando a erva, tá? Essa erva tem que ficar 100% submersa. É um azeite que dura uma vida, tá? Então, não compensa fazer uma quantidade grande. O meu vidrinho deve ter ali seus 30 ml, tá? Então, é o dobro deste daqui. Mas não compensa você fazer em grande quantidade, você ter em grande quantidade, tá bom? Eu coloquei aqui um mini tercinho. Por quê? A mestra Paulina, que é uma mestra de Jurema, para quem não conhece, a Jurema Sagrada, ela é uma das religiões brasileiras com raízes xamânicas, com raízes cristãs e com um pouquinho de raiz afrocentrada. A Jurema, o catimbó de Jurema, a Jurema Sagrada, a Encantaria, são religiões espíritas de incorporação, de manifestação, tá? Oriundas mais do norte e nordeste do Brasil, enquanto a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro. O catimbó de Jurema, a Encantaria, nasceu nas regiões ali do Recife, né? Então, vai abranger, vai pegar toda a parte norte e nordeste do Brasil, tá? As suas raízes começaram ali. E são entidades que trabalham de forma profunda dentro da sua própria ciência, dentro daquilo que domina. A mestra Paulina, ela é uma mulher fantástica, de uma paciência e um senso de justiça muito forte, muito profundo. E exatamente por conta disso, ela trabalha muito na energia dos injustiçados, dos desamparados e da cura desses amores tão machucados, tão doídos. Então, eu fiz todo esse trabalho aqui, gente, foi confeccionado dentro dessa egrégora de Mestra Paulina, que eu tenho a honra, né, de poder trabalhar com ela. E ela, muitas das orações, das rezas, né, que ela faz quando ela vai benzer, quando ela vai limpar, quando ela vai trabalhar, elas são com um cunho cristão. Então, em honra a ela, eu quis colocar esse mini tercinho. Esse mini tercinho, ele sai daqui, tá? Você pode alargar ele e usar desta forma quando você for benzer alguém. O meu já tá bem alargado. E você pode usar desta maneira quando você for benzer, né? Você vai benzer uma criança, você vai benzer um adulto, você coloca o terço e vai benzendo, tá? Geralmente as pessoas benzem com o dedão, eu benzo com o meu dedo de poder. Então, eu vou benzendo desta forma com um crucifixo aqui bem no meio da minha palma da mão, ok? Seguindo aqui, nós vamos ter uma vela que eu estou colocando manualmente, a alfazema roxa. Então, aqui é uma vela para você acender, é uma vela rechô, e essa vela aqui, ela é um pouco mais alta, ó, que as velas rechôs comuns, tá? Aqui tem cerca de 1 centímetro. E eu gosto desta vela porque ela dura de 4 a 6 horas. Então, é uma vela que vai ter uma durabilidade muito boa. Dá, sim, para você fazer a leitura da chama da vela, se você quiser. E eu coloquei a alfazema para que você possa utilizar essa vela no momento de desequilíbrio, no momento que você precisa de conforto, no momento que você precisa de amparo, tá? Porém, a vela é sua, você usa quando você sentir. Mas a minha intenção é poder trazer para vocês um ponto de equilíbrio, um ponto de tranquilidade, de discernimento, né? Nós estamos passando por momentos bem descompensados e o que tiver dentro do meu alcance fazer, né, para que vocês possam serenizar, principalmente na hora de se conectar com as cartas, estou fazendo. Então aqui, olha, ela é tão perfumadinha. Essa é a alfazema que mais cheira, tá? E só de colocar ela aqui em cima, estão grudadas, tá?
Lógico que eu não derreti a vela inteira, então uma ou outra fica soltinha, por isso que eu resolvi colocar dentro de um outro saquinho, porque aí você pode virar aqui a alfazema quando você for acender sem desperdiçar a erva, tá? E o que eu não vou conseguir mostrar, né, eu coloquei a pedra aqui só para exemplificar para vocês, é a semente olho de boi. A semente do olho de boi é uma semente de altíssima proteção, porque dentro dela tem um veneno. Aqui eu trouxe, né, vou repetir, essa pedra aqui é só para exemplificar essa semente. A minha semente eu não vou mostrar para vocês, porque ela tá lá no meu altar, tá? Mas é uma semente que você pode carregar na sua bolsa, você pode deixar na sua mesa de atendimento ou até mesmo segurar essa semente na sua mão esquerda ou na sua mão direita se você for canhoto, tá? Você sempre benze com a sua mão de poder. Você sempre faz benzimentos, limpezas, unções com a sua mão de poder. No meu caso, eu sou destra, eu faço com a direita. E na mão esquerda, eu seguro o olho de boi, para que a energia negativa que eu estou limpando não adentre ao meu corpo, que eu seja protegida pelo veneno que está dentro do olho de boi. Tudo que está aqui, inclusive o deck, vão ser consagrados e rezados na força da Jurema. Então, eu tô rezando, cantando, conversando enquanto estou fazendo, mas terá um ritual para poder fazer o benzimento, né? A unção deste deck com as forças de Mestra Paulina. Ju, eu preciso ser da Jurema, eu preciso ser espiritualista, eu preciso ser um bandista para poder usar esse deck? Não, de forma alguma. Bênção nunca é demais. É apenas uma bênção para que vocês tenham a energia de Mestra Paulina dentro da vida de vocês, e aqueles, né, que se conectarem com a energia de Mestra Paulina, que saibam que ela também está aí por vocês. É só clamar por ela, que com certeza vocês serão ouvidos. Mas, se você quer o deck porque você achou o deck bonito, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que qualquer tipo de bênção, né? Então, Deus te abençoe, Exu te abençoe, enfim, né? Que o caboclo te abençoe, que meu mentor te abençoe. Bênção nunca é demais, a gente sempre recebe, tá? Aqui, gente, eu trouxe esse saquinho só para exemplificar para vocês. Esse é o saquinho que vai acompanhar um tarô para conversar. Ele é preto e vem aqui com as escritas, né? Para que você saiba qual é o deck que está dentro deste saquinho. Então, este aqui é o de um tarô para conversar, tem a minha logomarca, Juliana Castro, e aqui a minha rede social. O do deck de Paulina, das cartas de Paulina, vai ser verde, tá? E aqui estará escrito Cartas de Paulina, para que você possa identificar prontamente qual é o deck que está aqui dentro. É um veludo de qualidade, tá? Não é um saquinho grosso, mas é um saquinho que eu venho usando para acomodar meus decks, e é um saquinho que acomoda super bem, é confortável, não ocupa muito espaço e fica fácil, né, da gente poder identificar. Eu mandei fazer esse saquinho artesanalmente, então ele demora um pouco para ser confeccionado, né? Eu não pedi para fazer dentro de uma grande empresa. Eu quis valorizar pequenos empreendedores, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, é difícil, né? Mas eu quis valorizar pessoas autônomas. Gostei do trabalho desta pessoa e pedi, né, que o de Cartas de Paulina seja verde com a escrita Cartas de Paulina aqui, para que vocês possam identificar com rapidez. Este daqui é de um tarô para conversar. Aqui, gente, eu deixei o saquinho aberto, vocês vão receber esse deck assim, ó. Lacradinho, tá? E por que que vocês vão receber desta forma? Porque eu estou conferindo juntamente aqui com o auxílio do meu marido todos os decks, para que não corra risco de você receber um deck faltando uma carta ou um deck com algum erro de impressão. Então, nós estamos conferindo um a um. Os decks chegam para mim todos lacrados, todos embalados, e aí eu abro, eles vêm embalados a vácuo. Então, eu estou abrindo para poder fazer essa conferência, porque eu não quero erros no meu trabalho, tá?
E também porque eu estou colocando essa cartinha aqui que vai dizer qual é o número do deck que você está adquirindo e com a certeza de que é um deck original. Então, vamos lá. Aqui nós temos um papel, eu escolhi, né, um papel que é reciclável. Coloquei, mandei confeccionar esse selinho aqui, garantindo a originalidade desse deck, porque infelizmente aqui no Brasil tudo se copia, né? Então, para que você tenha certeza de que você está adquirindo um deck original que foi feito por mim, que foi consagrado por mim, tá? E aqui nós vamos ter o seguinte, tem o número, né? Esse daqui seria o deck de número 1. E aqui, Cartas de Paulina. Agradeço imensamente por sua confiança e por adquirir o baralho Cartas de Paulina. Este é um trabalho feito com muito carinho, inspirado em cenas reais, com pessoas reais muito queridas por mim, com muita dedicação e inspiração. Realizado de forma independente, com o propósito de levar orientação, reflexão e acolhimento a cada pessoa que se conectar com estas cartas. Cada deck traz as bênçãos de Mestra Paulina e faz parte de uma tiragem especial numerada individualmente, o número que você está recebendo, neste caso, número 1. Desejo que estas cartas sejam uma companhia luminosa em sua jornada, trazendo clareza, sabedoria e transformação a cada leitura. Com carinho, Juliana Castro. Ok? Vocês vão receber essa cartinha aqui. Se porventura vocês comprarem um deck meu em alguma loja, né, porque eu tive lojas entrando em contato comigo, querendo saber, né, como seria para adquirir, para que eles pudessem revender, vocês vão receber essa cartinha aqui. Comprou um deck, Carta de Paulina, não veio com isso aqui, você não tá comprando um deck que saiu da minha mão, tá bom? Vamos lá para as cartas. Gente, eu optei por fazer cartas com a laminação brilhante desta vez, tá? E foi uma coisa intuitiva, não vou falar para vocês que eu pensei. E particularmente, eu prefiro cartas foscas, tá? Mas na hora que eu mandei fazer, me deu um tom de faça brilhante. Então, acredito que essa questão de ser brilhante vai acabar agradando a maioria das pessoas, tá? Porque esse deck é um deck que está a serviço. O verso são várias borboletinhas, a cor verde sendo a minha cor, não é a cor de Paulina, é a minha cor, tá? Eu vou fazer um comparativo aqui com um deck de tamanho tradicional. Cartas de Paulina é cerca de 3, 4 milímetros mais grossa não, desculpa, mais larga, tá? Comparando com a gramatura da US Games, é exatamente a mesma gramatura, mas este aqui é o material inferior, porque esse material aqui da US Games, nós só conseguimos fora do Brasil, tá? Então, eu procurei o melhor material que nós temos disponível aqui no Brasil. Então, ficaram cartas mais finas, não ficaram cartas grossas, e já explico por quê. Ficaram cartas maleáveis, então se você quiser embaralhar de forma abrupta, você pode, que as cartas não vão quebrar. Mas o motivo principal que eu não quis uma gramatura muito grossa é porque o meu deck é composto de 82 cartas. Então, quando a gente compara aqui cartas de Paulina com um deck de tarô, nós vemos que naturalmente ele acaba sendo um deck com mais volume. E se eu faço essas cartas numa gramatura muito grossa, como por exemplo da Lois Carabel, ia ficar um deck muito pesado. E pessoas que têm mão pequena, ou pessoas como eu que têm tendinite, iam acabar tendo dificuldade, né, na hora de embaralhar essas cartas, tá bom? Então, foi pensando em comodidade, em conforto, em qualidade, que eu escolhi essa gramatura. É uma gramatura um pouquinho mais grossa que a gramatura de um tarô para conversar, mas ainda assim não é aquela gramatura da Lois Carabel, porque não ia dar, gente, ia ficar um deck muito pesado para trabalhar, tá? Eu vou fazer uma live explicando como que esse deck nasceu.
Eu ainda não tô emocionalmente preparada para fazer essa live. Confesso, eu ainda tô um cadinho emotiva, mas eu vou fazer uma live explicando como que ele nasceu. Eu já expliquei um pouquinho em textos, né, em posts lá nas minhas redes sociais, mas eu faço questão de fazer uma live explicando, né, como que foi, como que nasceu, e abrindo também para que vocês possam tirar as suas dúvidas comigo. Aqui eu vou procurar falar um pouquinho de cada carta e identificar para vocês quem são as pessoas que aqui estão. Sim, esse deck foi feito com o auxílio da IA, porém, eu sou um pouquinho chata em tudo aquilo que faço, e eu não quis que a inteligência artificial me concedesse imagens de coisas que estão soltas, né, por aí. Então, eu quis colocar dentro do programa que eu comprei, que eu paguei, todas as informações que eu queria. Então, foto de casa, foto da minha casa, foto de taça, foto de chave, foto de mesa, foto de tudo que vocês pensarem imaginar. Os trens que aparecem aqui, tudo que vocês pensarem imaginar, são coisas que eu fui tirando foto e fui alimentando o programa para que o programa pudesse reconfigurar e montar a pintura do jeito que eu queria. Teve cartas aqui que eu demorei dias para conseguir deixar do jeito que eu queria, com as informações que eu mesma alimentei. Foi a forma que eu encontrei de poder fazer este trabalho e de forma mais acessível. Por quê? Se eu contrato um neodesigner, ele usar um programa muito parecido com o meu, inclusive, e ia me cobrar cerca de R$ 6.000 só para fazer a arte, tá? Fora o tempo que ele ia demorar, né, para poder me entregar. Se eu contrato um artista, que é o meu sonho, inclusive, para pintar mão a mão, né, carta a carta, à mão, isso ia demorar um processo, seria um processo aí de anos, espero ainda conseguir alcançar e ficaria muito mais caro. Eu tô sendo muito clara, muito franca com vocês, tá? E aí, se vocês pegarem um serviço de R$ 6.000, mais o valor que eu preciso pagar para poder confeccionar, fica inviável o preço final para vocês, dado que eu não sou uma editora. Eu sou taróloga. Eu sou apenas uma taróloga. Então, estou sendo muito transparente para vocês em todo o processo, como que isso foi feito, como que foi construído, por que que eu escolhi fazer desta maneira, tá? Isso, lógico, nesse contexto final, porque a inspiração de todas as cartas foi uma psicografia de Paulina. Foi Paulina que me deu de presente todas as inspirações. Eu que dentro das inspirações fui trabalhando carta a carta. Tá certo? Então, informações técnicas ditas. Vamos lá conhecer esse lindo. O vídeo vai ficar um pouquinho escuro, mas é porque se eu trago a luz para cá, né, vai ficar refletindo muito aqui. Então, vamos lá conhecer cartas de Paulina. A carta do sonhar foi a primeira carta e foi a carta que trouxe uma avalanche de sentimentos e de inspirações e fez com que eu não conseguisse parar de fazer esse trabalho. Eu fiz esse trabalho insanamente. Não conseguia parar, era mais forte do que eu. E na carta do sonhar, nós vemos a minha filha mais nova, Sofia. Eu peguei uma foto do dia do meu casamento, onde os traços dela estavam bem vívidos, bem nítidos, e consegui otimizar esses traços para fazer a carta do sonhar. A carta do sonhar é uma carta que diz que é de suma importância que a gente possa sonhar, porque tudo acontece na nossa cabeça. Mas às vezes a gente acaba se poluindo com tudo aquilo que não é a gente, com preocupações, com ansiedades, com cobranças da sociedade, que a gente esquece desse poder de manifestação, que é um poder, muito poder mesmo, é um poder que todos nós nascemos com ele, que é o poder de sonhar. Para uma criança nada é impossível. A criança, que tá, sim, representando uma criança, e aqui eu coloquei o meu filho, Derek, o meu filho mais velho. Quando ele era bem pequenininho, tem uma foto que ele tá todo descabelado, eu sou apaixonada naquela foto, ele tava com um sorriso muito espontâneo. Eu usei essa foto, perdão pelo barulho da rua,
Eu usei essa foto de inspiração e ficou muito fidedigna a foto. Quem acompanhou aí nas redes sociais pôde ver, inclusive até a roupinha. E essa carta aqui da criança, ela pode sim estar representando uma criança, pode estar representando o início de algo, a infantilidade de alguém, a imaturidade de uma situação, um início de algo que acontece, né? E dependendo da carta que vier junto, pode sim falar da vinda de uma criança. A mulher principal sou eu no dia do meu casamento. E, gente, o meu vestido está impecável. O meu buquê também. O meu buquê foi de flores secas, misturadas a flores artificiais. Eu tenho meu buquê até hoje, né? O meu buquê fica aqui na minha mesa. E tá perfeito. Exatamente. Aqui é a pessoa principal, que está sim representando a consulente mulher ou uma pessoa de vital importância, uma mulher de vital importância na leitura. Aqui nós temos o meu maridão. Ele não ficou nada feliz com isso, gente. Mas aqui nós temos o meu maridão, também representando um homem, ou o próprio consulente, ou um homem de importância dentro do contexto da leitura. Aqui, a boa amiga, essa é a minha comadre. E ela é minha irmã de alma. Eu tenho pouquíssimos amigos, amo todos eles, mas essa daqui é a que está há mais tempo. E nós dividimos, nós compactuamos de dores muito... É como se tivesse uma empatia muito grande na dor uma da outra. Não que ela seja a amiga mais importante, porque eu não acredito nisso. Eu acho que cada amiga que eu tenho, amigo que eu tenho, tem o seu devido lugar. Mas eu resolvi colocar ela aqui nesta carta da boa amiga, porque eu acho que ela é essa boa amiga com qualquer pessoa, não somente com quem ela gosta, ela é assim com qualquer pessoa. E aqui ela falou, por favor, mantenha minha mecha branca, e foi aqui super mantida. O bom amigo, esse daqui é o cara que, ele é padrinho dos meus filhos, ela também, né, é uma das minhas comadres, ele também, e eu falo que ele é minha alma gêmea, ele sou eu de calça. Um pouquinho mais grosso. Está representando uma pessoa amiga. Aqui, a mulher madura, representando uma anciã, representando uma pessoa mais velha. E nós temos aqui... gente, vai ser difícil fazer esse vídeo. Tá, vocês estão vendo? Porque eu não tô conseguindo fazer a live ainda, contando essa história. Essa é minha avó. Ela morreu com 96 anos de idade e essa foto aqui foi um momento que o meu marido conseguiu registrar, um momento em que ela não estava tão sisuda, né, que ela era muito séria, e ela estava segurando no colo dela um vaso de orquídea cymbidium que eu tinha dado para ela de presente, era o dia do aniversário dela. Minha avó. Representando uma mulher madura, uma mulher mais velha, ou uma mulher mais sábia, uma mulher mais experiente. Aqui nós temos o meu pai, como homem maduro. O meu pai, quem me acompanha... Gente, a voz vai ficar embargada o vídeo inteiro. Ai, Deus, esse deck foi um presente, assim, surreal da minha mestra pra mim. Surreal, 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 surreal. Mas vamos lá. O meu pai, vocês sabem, né, que eu honro meu pai no meu trabalho. Essa coisa de eu ensinar, de eu falar sobre espiritualidade, eu trago muito dele. E vocês devem se perguntar por que um trem, né? Porque o meu pai, ele é apaixonado por trem. Então, eu quis fazer... E os melhores momentos que eu tive com meu pai foi em uma estação de trem, em Umas, que hoje, né, infelizmente está inativa, apenas para turismo, se eu não me engano, que ela é utilizada. E eu coloquei o meu pai sentado aqui num trilho do trem. Num trilho do trem, não, desculpa. Numa estação antiga de trem, colocando aqui uma Maria Fumaça. Eu tenho lembranças muito profundas do meu pai em passeios de Maria Fumaça.
Aqui nós temos uma casa que está sim representando o lar da pessoa, mas não a intimidade, e sim aquilo que traz estrutura para a pessoa, tá? Então aqui, para quem conhece o Keeper, por exemplo, vai entender uma pequena não, vai ter aqui, eu acho que foi esse deck, se eu pudesse fazer um comparativo, ele seria um compilado de todos os oráculos. Ele seria um compilado do Lenormand, um compilado do Keeper, um compilado da Sibila, mas com algumas modificações. Tá? Então, aqui seria a casa propriamente dita, mas aqui eu fiz questão de colocar uma mulher sentada, inclusive ela tá jogando cartas, né? Sou eu, velhinha. Para mostrar que o ponto de atenção aqui não é com a casa na sua intimidade, e sim com o entorno, né? Com o que pode nutrir essa casa, ou com coisas que podem vir de forma externa, afetando de forma benéfica ou não a casa em si e as pessoas que nela habitam. E já aqui nós temos a intimidade, tá? Então, seria a questão da intimidade dessa família, da intimidade deste lar, mas também o íntimo de uma pessoa, aquilo que ela guarda, aquilo que ela não mostra para qualquer pessoa, ela só mostra para aquelas pessoas que ela pode ser ela de verdade, sem julgamento, sem crítica, sabe? Aqui na carta do flerte, nós vamos ver sabe aquele momento que você tá conquistando e que te dá aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas no estômago? É uma carta, assim, que fala, que tem uma conotação amorosa, que fala de que está tudo aberto para relacionamentos, que está propício, inclusive, para beijar na boca, mas também pode falar de projetos, de coisas novas, de hobbies, que podem te dar essa borboletinha no estômago. E aqui, a minha filha do meio, a Mariana, e o seu namorado. A carta do desejo, falando do desejo em todos os níveis, da libido. E aqui sou eu e meu marido, quando nós éramos bem novinhos, gente. Essa foto aqui eu não era casada. E eu amei essa foto, amei mesmo. Vocês vão perceber que algumas cartas, elas vão ter uma conotação, uma cor um pouco mais fechada, um pouco mais escura. Essas cartas que tem nessa cor um pouquinho mais fechada, mais escura, é porque as fotos são mais antigas e eu quis replicar isso no deck. Sentimentos profundos. Aqui fala se for falar de amor, é um amor profundo, é um amor enraizado. Se for falar de mágoa, de rancor, é uma mágoa profunda, é uma mágoa enraizada. Essa é uma carta neutra, mas que fala de profundidade. Então, se aparecer a inveja, a carta da inveja com essa carta, está falando que essa inveja, ela é perigosíssima. Ela é muito profunda, ela é muito enraigada. Do mesmo jeito que aparecer a carta do desejo, se aparecer a carta do amor maduro, enfim, também está potencializando esses sentimentos que são positivos, tá? Aqui a carta da aliança, falando de contratos, falando da escolha consciente que você faz em assumir compromissos. Então, pode estar falando de trabalho, sim, pode estar falando de reunião de negócios, assinatura de contratos, se vier acompanhada ali da carta pode sim falar de um pedido de casamento, um pedido de namoro, um pedido de noivado. E essa daqui é a foto que registra um momento da troca das alianças no meu casamento. E aqui a minha Sossô, olhando, né, para as nossas mãos, sendo uma das testemunhas, né, oculares dessa escolha que conscientemente eu e meu marido fizemos. A carta do casamento. Essa daqui é a minha comadre também. Eu fiz o buquê de presente para ela. Foi o buquê mais lindo. Eu fiz muitos buquês na minha vida, mas esse daqui foi uma coisa surreal. E eu a escolhi para colocar na carta do casamento porque foi o casamento mais lindo que eu já presenciei. Eu estava grávida da minha Sofia e ela é madrinha da minha Sofia. E foi um pedido que para mim foi muito especial, porque eu estava numa situação
econômica muito difícil. E quando ela me convidou para ser madrinha do casamento, eu falei para ela, eu não tenho nada para te ofertar. Ela falou, me dá o meu buquê e seja minha madrinha. Ela teve esse desejo de forma tão genuína, tão profunda, que ela deu o vestido para que eu pudesse ser a madrinha dela, na cor que ela queria, do jeito que ela queria. Ela fez tanta questão de eu estar presente nesse momento. E eu acho que engloba tudo isso, sabe? E a carta do casamento, no final das contas, gente, a minha Sofia, uma parte importante de dizer, eu tava grávida da Sofia de 40 semanas. Não, na verdade, de 39 semanas. Ela podia nascer a qualquer momento, pois a Sofia esperou uma semana certinho. A gente foi no casamento, foi lindo de viver. Na semana seguinte, a minha Sofia nasceu. A Sofia estava presente dentro da barriga. E essa carta do casamento, ela está falando literalmente, né, de compromisso sério, não necessariamente aquele casamento de papel passado, mas ela está falando daquele compromisso assumido, daquele compromisso que é sério, e esse compromisso tendo sim uma forte conotação amorosa, mas também podendo ser, né, se vier junto da casa, aquela coisa de assumir uma família. Se a pergunta for, né, eu vou conseguir fazer tal financiamento? Essa carta fala que sim, tá? Amor maduro, também sou eu e meu maridão aqui no dia do meu casamento. E esse amor maduro não é, diferentemente do desejo, que pode falar do desejo carnal, do desejo voraz, do desejo que dá e passa, né, da libido em todos os níveis. Aqui já fala daquele amor que é o amor que a gente escolhe. Por que o amor que a gente escolhe? Porque é um amor que dá trabalho. Esse é o amor que eu acho que nós passamos por duas fases de amor, né? O primeiro é aquele amor que é o começo da relação, que tudo é fácil, que tudo é lindo. E a segunda fase é quando a relação cai dentro de um problema e se ama ali por escolha, né? Por não, eu amo e por esse amor eu vou batalhar por essa relação, eu vou me amadurecer para que eu possa ofertar isso para o meu parceiro, para a minha parceira. E aí é o amor que chega e fica, né? Aquele amor que chega e constrói, que edifica. Não é aquele amor imaturo, não é aquele amor fugaz. Aqui a família, essa carta é uma carta que também me emociona bastante, porque eu perdi o meu primeiro bebê, o meu primeiro filho, Felipe, e eu dei um jeitinho de colocar ele aqui. Então, aqui nós temos a Sofia, a Mariana, o Derek, meu marido, eu, e a representatividade do meu Felipe. A sabedoria. Aqui eu coloquei um homem, um senhor, né, que os traços desse senhor foram remetidos pelo meu pai, ou envelheci. Ele vai ficar bonitão, né, se ele ficar velhinho assim, Deus ouça. Mas aqui tá falando daquela sabedoria vivida, né, daquele conhecimento que, quando praticado, te torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensata. Então, é dessa sabedoria que estou falando. Progresso também é uma foto do meu pai. Essa foto, ele está exatamente assim, do lado de uma Maria Fumaça. E o progresso está falando literalmente, né, do avanço das coisas, da evolução, né? Pode ser evolução de um relacionamento, evolução da vida profissional, evolução da vida financeira, a evolução, o crescimento, o progresso, tá? Movimento também. Caminhos fechados, essa é uma estrada que tem aqui perto de casa, e na verdade aqui é a entrada de uma fazenda. Eu tirei foto, né, e fiz essa carta. E essa carta do caminho fechado, dos caminhos fechados, é uma negativa, é não, né? Então, quais são as energias para tal transição profissional? Sai essa carta? Não. E as cartas demais vão explicar o porquê não. Mas aqui é não, não mesmo, tá? Aqui os caminhos abertos também é uma estrada que tem aqui na minha região, uma estrada belíssima. Aqui já é a estrada mesmo, né? Aqui foi a foto da entrada de uma fazenda de café, inclusive. E aqui é uma estrada mesmo, que é toda arborizada, coisa mais linda. E tá falando, né? Aqui enquanto aqui é não, aqui é sim, vai em frente. Bloqueio.
Esse nó, ele está representando que não é um não, mas tem alguma coisa que tá travando, tem alguma coisa que tá dificultando, e as cartas em volta vão dizer o que que é, tá? O que que está bloqueado, o que que está travado. Pensamentos confusos. Nas cartas negativas, eu não quis usar uma foto real, eu apenas pedi para que os traços fossem reutilizados de forma miscigenada, né? Então, que fosse feita uma mistura dos traços. Mas eu não quis colocar uma pessoa, uma foto real, né? Não quis eternizar ninguém. Apesar de que em algumas cartas eu poderia colocar até RG e CPF, inclusive. Mas pensamentos confusos. Não necessariamente é uma carta destrutiva, negativa, blas, mas é uma carta de confusão mental. Tem pensamentos aí que estão imaturos, né, que precisam ser equilibrados. É uma carta que indica que a pessoa precisa buscar discernimento, clareza mental. A sorte, aqui eu transformei o leprechal que fica na minha mesa. Nesse leprechal aqui, eu envelheci, né? Deixei ele mais envelhecido, porque na minha mesa ele é jovenzinho. E fala literalmente de boa sorte, né? De boas energias, de bênçãos chegando, de ter tudo para dar certo, não importa a área da vida, tá? Essa carta é muito parecida, inclusive, com a carta dos trevos. E eu quis trazer o leprechal, porque o leprechal, ele trouxe essa coisa de... para quem não sabe, os elementais, eles nos escolhem, principalmente o leprechal. Eles nos escolhem, não é a gente que escolhe eles nos escolhem. E eu tive a honra de ser escolhida por um elemental. E aqui é como se... O que eu quis trazer aqui é como se a sorte te escolhe. Nesse momento, você está sendo agraciado com esta sorte. Ela está te escolhendo, né? Você que está emanando isso, você está recebendo isso da vida de alguma maneira. Aqui a carta da feira. Essa carta é uma foto que o meu marido tirou de mim de lá de cima, né, onde a gente morava, era alto, e eu morava na Rua da Feira. Então, da sala da minha casa, a gente via a rua, e eu montava a minha barraca, naquela época, bem de frente em casa. Mas aquela foto, ela me remete a um momento de dor, porque quando eu trabalhei na feira, eu me senti muito humilhada. Enfim, num outro momento eu conto disso. Então, eu não quis me colocar aqui, tá? Única e exclusivamente por conta disso. Essa é uma carta muito boa. E ela está retratando aquela pessoa que precisa fazer a vida acontecer, né? Que precisa abrir os próprios caminhos. Então, aquela pessoa que inicia o próprio emprego, emprego autônomo, né? Então, aquela venda autônoma, aquele serviço autônomo e que pode crescer, que tem caminho de crescimento, tá? Aqui é a carta do trabalho informal, mas que é muito digno e que pode trazer grandes riquezas. Já aqui, o trabalho CLT, o trabalho formal, aqui também pode entrar a questão de trabalho concursado, aquele trabalho que é burocrático, aquele trabalho que exige uma rotina dentro de um local, dentro de um escritório, né? Ou minimamente aquela coisa de você ter que bater ponto, né? Porque hoje tem muitos trabalhos que são home office, né? Mas é aquela coisa de ter que bater ponto, de ter metas para dar para uma empresa, enfim. Constância. Essa mulher aqui é uma mulher admirável, mas eu vou falar dela na carta que o rosto dela aparecer mais. E essa carta da Constância fala da dedicação que você precisa ter sem pressa, mas com qualidade naquilo que você estiver fazendo. Vai ficar um vídeo longo, tá, gente? Eu não cheguei nem na metade do deck. O semear. Essa carta indica que é o momento de fazer escolhas. E essas escolhas, elas precisam ser bem pensadas. Porque depois que você coloca a semente e ela brota, não vai adiantar você querer arrancá-la da terra. Ela já criou raiz. Minimamente você perdeu um tempo. Então aqui é prudente que a pessoa pense na escolha que ela vai fazer, porque essa escolha, essa tomada de decisão, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai dar um fruto, ela vai dar uma colheita, tá?
E aqui também fala do trabalho dedicado, né? Daquele, não é só plantar, é você plantar e cuidar. Aqui a colheita, e eu usei os traços da minha comadre para poder compor essa linda mulher. E aqui uma colheita próspera. Essa é uma carta muito boa, não é a melhor, mas ela é uma carta muito boa dizendo que os seus esforços serão sim recompensados e a colheita está próxima. Essa é a melhor carta, a carta da cornucópia, onde a vida, você, o consulente ou a pergunta em si, está seguindo o fluxo da vida, está seguindo a fluidez da vida. E quando a gente consegue entrar nesse fluxo, a abundância é inevitável. Essa carta não tem como ficar negativa, a menos que ela venha acompanhada da carta da inveja ou da carta de magias e feitiços. E mesmo assim, essa carta diminui a potência da negatividade das outras cartas, tá? A carta da discórdia, aqui são duas pessoas discutindo, debatendo, é a carta da briga mesmo, da discussão, tá? A carta da fofoca, e aí elas são autoexplicativas, né? A carta da falsidade. A traição. Aqui é uma traição abrupta, né? É uma coisa que a gente não espera. É importante dizer isso porque existem situações que a gente sabe, né, que fulano vai pisar na bola, mas a gente quer se enganar. Aqui, o principal tom dessa carta é a traição que a gente não espera, tá? De onde a gente não espera. A inveja. Aqui eu quis fazer uma pessoa seca, esturricada. Eu não posso falar, eu não falo a palavra que essa carta, que eu quis colocar aqui, né, nesse rosto. Mas é literalmente aquele sentimento, aquela pessoa que não necessariamente é um homem. Eu escolhi colocar um homem por conta de uma ação, né, a polaridade masculina. É a ação da inveja que pode secar até o mais belo fruto. Carta de pragas e feitiços. Essa é a carta que vai dizer que a pessoa está negativada por conta de um feitiço, de uma magia, de uma praga, de uma maldição, tá? E neste caso aqui, ela precisa de alguma limpeza, de algum auxílio espiritual. Aqui o ritual de fé. Essa daqui é uma foto que eu fiz num ritual do ano passado. Um ritual coletivo, inclusive, de prosperidade, de abundância. E essa carta indica que a pessoa, é bacana a pessoa buscar fazer o seu próprio ritual, se conectar com a própria fé dentro de uma ritualística. Não é só falar, eu sou espiritualizada. Não, é, sei lá, é fazer a sua meditação, é fazer os seus sacrifícios, é acender a sua vela, é rezar o seu terço, né? Qual que é a sua ritualística? Se coloque dentro dessa ritualística para que você possa alimentar a energia que está escassa em você. Vícios e perdas. Aqui é a carta da escassez, da perda de dinheiro, tá? E por inconsequência, por vícios. Vício de jogar, vício de beber, vício de drogas, vício de comprar, né? Aquela coisa de não poder sair, não consegue ver um marketplace que quer ir lá gastar sem precisar, tá? Então, aqui é a perda mesmo de dinheiro. O doutor indicando, né, que a pessoa precisa buscar um auxílio de uma pessoa especializada. Então, pode sim ser o próprio médico, pode ser um terapeuta holístico, pode ser um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra. Essa daqui é a carta que indica que a pessoa precisa buscar algum tipo de ajuda, seja física ou espiritual. Ruptura, aqui é uma quebra, tá? Algo que se quebra de forma abrupta e que não tem como consertar. Então, essa pergunta fala, por exemplo, de um relacionamento que acabou e não tem como recuperar. Acabou de uma forma que não recupera. Ou fala que o emprego daquela pessoa não se recupera, vai ser mandado embora, não vai ter como reverter aquela situação, sabe assim? Essa carta aqui também pode anunciar acidente,
tá? Varredura. Aqui está falando de limpezas que precisam ser feitas no caminho daquela pessoa, ou se nós estamos vendo uma previsão de futuro, fala que aquele mal, né, aquela situação ruim está sendo varrida, banida da vida daquela pessoa. Também indica um ritual de limpeza para a casa da pessoa, para o ambiente em que ela mais fica, pode ser trabalho, tá? A cura. Aqui nós temos uma carta que indica que uma cura espiritual se faz necessária. Ou ela vai acontecer, ou ela se faz necessária na vida do consulente. Minha mestra linda, maravilhosa, a única foto que eu tenho dela, e que eu ganhei, inclusive, de presente, essa foto, elas estavam entrando, era uma festa do mestre Zezinho do Acais, e elas estavam entrando formando, né, os mestres, né, estavam entrando e formando uma roda. E conforme ela veio entrando, essa pessoa conseguiu tirar essa foto sem autorização de ninguém. E dias depois, ela me deu, semanas, se eu não me engano, faz muito tempo isso. Eu não era nem iniciada no candomblé ainda. E ela me presenteou com essa foto que eu guardo até hoje com muito carinho. A guardiã, e aqui eu usei os traços da Fê Oráculos para compor, porque elas têm traços parecidos. E eu achei que seria bem bacana usar, que os traços ficariam bem compostos e representariam muito bem a minha guardiã, a minha pombagira. Aqui fala tanto do poder feminino, o poder de sedução, o poder de atração, a própria vaidade, o próprio autocuidado, quanto da própria guardiã que te acompanha, que acompanha o consulente, tá? Tudo vai depender da sua conexão e tudo vai depender da pergunta feita. Mas aqui pode representar todo esse lado feminino, e também pode representar a sua guardiã. Eu chamo de guardiã, tá? Mas o nome mais comum é a pombagira. Aqui nós temos o guardião e aqui eu coloquei Orixá Exu. E aqui nós podemos ver, né, uma transformação que se faz necessária para que os caminhos possam fluir. Aqui nós podemos ver a proteção, né, ou até mesmo lembrete, né, quem paga o que me deve não me deve nada. Proteção espiritual. Aqui eu coloquei a minha sogra, que reza o terço todos os dias. Ela reza por todos nós, ela reza por mim. E hoje eu moro a 390 quilômetros de distância da minha mãe. E a minha sogra, com o passar do tempo, ela se tornou a minha segunda mãe. Ela cuida de mim tão bem quanto a minha mãe cuidaria. E aqui eu quis fazer ela rezando, né, esse terço. Aqui é a garagem da minha casa, que são as minhas plantas. Eu tirei essa foto para isso, inclusive. Eu falei para ela, vem cá, o que foi? Segura esse terço, dá um sorriso. Essa foto foi feita para este deck. Ela tá aqui com o colar de Nossa Senhora Aparecida, que eu dei de presente para ela. Aqui a minha avó materna. A minha avó faleceu 1 ano antes de eu engravidar do meu filho, que hoje tem 19 anos, de uma forma muito repentina. Foi uma morte muito doída para todos nós, porque eu acho que essa é a mulher mais doce que eu já conheci na minha vida. Mais doce, de uma fé fervorosa. Nunca vi essa mulher reclamar de uma força, de uma potência grandiosa. E é exatamente essa força, essa potência que essa carta representa. A força dos nossos ancestrais nas nossas vidas. A nostalgia. Aqui tinha dias que a minha Sofia tinha nascido e minha mãe estava nessa foto com um olhar tão amoroso, tão mimoso. Eu ainda brincava com ela, falei, mãe, a gente vai ter que benzer a Sofia da senhora e de mim. A gente tá corujando tanto. E aqui foi uma foto tirada na sala da minha casa. Minha mãe tava numa poltrona aqui. E eu tinha acabado de dar de mamar para minha Sofia. A carta da viagem. Essa carta da viagem, ela fala de grandes mudanças, de mudanças de longa
Eu fiquei emocionada com as cartas. Oh, meu Deus, me faltou a palavra. Mudanças de longa distância, tá? Então, mudança de cidade, mudança de estado, mudança de país. Aqui pode ser mudança, né, para um continente, pode ser uma viagem para um outro continente, uma viagem longa, uma viagem distante, mas também pode denotar um processo que é lento. Mas a carta do relógio vai acabar falando mais de tempo do que essa aqui. O silêncio. Essa é uma foto que vocês, quem me segue há mais tempo, já conhece essa foto. Teve seguidores até que pediram para me pintar utilizando essa foto de inspiração. E é a carta que tá falando cala a boca. Cala a boca. Fecha a boca. A sua resposta está no silêncio que você não faz. A sua prosperidade está no silêncio que você não faz. Eu tô dando um resumo, tá? De todas as cartas. Porque são incríveis. O segredo revelado. Aqui, algo vai ser dito. Enquanto aqui tá falando cala a boca ou segredo, aqui está falando que alguma coisa vai ser revelada. Ou o consulente tem que falar aquilo que está escondendo dentro da situação, ou vai descobrir algo que está sendo oculto dele. A carta, essa carta, eu peguei uma carta antiga que o meu marido escreveu para mim quando eu era adolescente, gente. Hoje eu tenho 39 anos. Essa carta ele me deu, eu devia ter uns 17 anos. Eu abri essa carta, coloquei em cima da mesa, tirei uma foto e fiz a carta da carta, que fala dessa comunicação, né, da comunicação que nos dias atuais é muito parecida, tá, com a carta da carta mesmo do Lenormand. Então, fala da comunicação, pode falar de mensagens no WhatsApp, pode falar de documentos, tá, mas principalmente ela traz o tom da comunicação. Lealdade, aqui é uma foto que meu marido está abraçando o meu filho, e fala, essa carta, ela representa você se manter leal, não somente às pessoas que são de verdade na sua vida, mas a tudo aquilo que alimenta e respeita os seus próprios valores. Prisão. Tem muito o sentido, o significado da Sibila, né, da carta da prisão da Sibila, que é algo preso, algo que não tá fluindo, que não tá acontecendo, podendo falar de uma pessoa que está presa em um lugar, presa em uma situação, presa de alguma maneira em sua vida. A ação dessa pessoa está presa. O julgamento. Gente, essa carta ficou linda demais. É o meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão que é 15 anos mais velho que eu. E ele é filho de Xangô. E essa carta do julgamento... a hora que eu peguei a carta do julgamento para fazer, a primeira pessoa que me veio foi meu irmão. Eu virei para ele e falei, tira uma foto. Tira uma foto e me manda. Como assim? Tira uma foto e me manda. Depois eu explico. E essa carta fala do julgamento dos homens, né? Da pessoa que é mais racional, fala de uma situação em que você está sendo observado, que está sendo julgado, podendo ser um julgamento tanto bom quanto não tão bom assim. É uma carta que é neutra. O que vai dar o tom dessa carta são as cartas que estão em volta, mas ela traz esse tom de julgamento, de juiz, de coisas judiciais, tá? E aqui eu trouxe o meu irmãozão, que é filho de Xangô, e acho que a carta da justiça, né, dessa energia de Xangô está muito bem representada por ele, ficou magnífica, inclusive. A carta do tempo, pedindo calma, pedindo paciência, dizendo que ainda não é tempo, dizendo que aquela situação vai se demorar, que é necessário ter paciência. Um ato de fé, aqui a minha Sofia, num dia em que a primeira vez que ela foi, né, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ela viu as pessoas rezando, ela olhou de um lado, olhou para o outro, ela ajoelhou e começou a olhar para Nossa Senhora Aparecida, e do jeitinho dela, na inocência dela, na pureza do ser dela, eu vi ela rezando para Nossa Senhora Aparecida com aquele olhar brilhante, aquele olhar intenso. E esse um ato de fé está falando literalmente desse movimento da minha filha. Para de questionar tudo, nem tudo é questionável, você não vai ter todas as respostas. Você precisa também acreditar que o melhor está acontecendo.
as estações, falando dos ciclos da vida, né? Aqui também podendo ser representado como destino, como algo que é kármico, tá? Então, pessoas estão destinadas a se encontrarem, aquela situação a pessoa precisava passar, era destino, é tempo de passar por isso, mas também está falando que essa situação, seja boa ou ruim, ela é transitória, ela é passageira e ela está trazendo uma lição para aquela pessoa. Os pensamentos aqui não é diferente da preocupação. Essa carta, ela está retratando muito... Sabe quando a gente passa muito tempo pensando e pouco tempo agindo? É isso. Não é uma procrastinação, mas é como se a pessoa estivesse pensando com riqueza de detalhes em uma situação e a vida tá passando e ela não está se movimentando, tá? É uma carta que indica que ela precisa pensar melhor no que ela vai fazer ou que denota que tá pensando demais, já tinha que ter agido. Expectativa. Essa é a mesma pessoa da carta da Constância e é uma artista. Ela é uma artista maravilhosa, ela faz uma arte nordestina sensacional, uma taróloga de mão cheia, que nunca estudou na vida, mas que lê de uma forma profunda, impecável, intensa. Ela tem uma ancestralidade magnífica, poderosa, e é uma mulher que, apesar de todas as dores que ela já passou, ela não perde a expectativa de que dias melhores virão. E é exatamente o que essa carta passa no seu lado positivo, né? Indica que a pessoa precisa criar, sim, expectativas. Se a gente não cria expectativa, o sentimento de esperança se esvai, né? E quando essa carta vem como alerta, não crie expectativas, tá fantasiando muito, né? Viva o concreto. É uma carta neutra também. Procrastinação, o próprio nome já diz. Aqui eu utilizei uma foto de um ensaio fotográfico que eu fiz, e tá falando literalmente, né? A pessoa está procrastinando. Tem coisas aí que precisam ser feitas, e aqui é a ação de procrastinar. Diferentemente da carta dos pensamentos, que a pessoa pode não estar agindo por pensar muito em uma situação, aqui a pessoa não tá nem pensando. Ela tá parada nas redes sociais 3 horas por dia e falando que não faz um curso de especialização porque não tem tempo, entende? Aqui é um puxão de orelha. Na carta da preocupação, o meu irmão mais novo, Lucas, e aqui é uma carta que está denotando literalmente uma ansiedade em cima de alguma questão, né? Eu escolhi o meu irmão para colocar aqui, primeiro porque ele tem uma foto que deixaria... que é essa foto, né, a foto que eu utilizei aqui, que representaria muito bem, mas também porque eu vejo no meu irmão mais novo muito fortemente o Cavaleiro de Espadas, né, que é aquele que se preocupa muito, de forma intensa, e que chega a ponto de desgastar, né, se preocupa de algo que ainda não aconteceu, aquele estado de uma ansiedade que nem sempre é eficaz, né. Essa carta, ela é uma carta que ela é neutra, pode indicar a preocupação no sentido de ansiedade, ou pode ser um conselho de, se preocupe com isso aqui, porque pode dar errado, tá? É uma carta que é neutra. E que meu irmão ficou lindíssimo aqui. Meu marido falou que ele ficou parecendo Fred Mercury. Aqui é a carta do apego. Essa carta, ela denota que nós estamos, talvez, não progredindo na vida por estarmos apegados àquilo que não nos faz bem. O conselho dessa carta é solte. Eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta, gente, porque eu já passei de 1 hora, né? A carta do espelho dizendo que o que está acontecendo na vida do consulente está refletindo o que ele tem dentro dele. Sou eu aqui nessa carta, do mesmo jeito que na carta do apego também. Desolação. Aqui eu quis representar uma mulher indígena
e que está num solo que é duro, de concreto, né? Então, toda a vida, tudo aquilo que era dela foi tirado, morreu de alguma maneira. E essa carta, ela é uma carta negativa e é uma carta que tem um significado muito similar ao 5 de copas, tá? O ladrão, aqui dizendo que algo ou alguém, né, então podendo ser uma pessoa ou uma situação, está esgotando o consulente, está prejudicando o consulente ou a questão ali perguntada, podendo ser um furto mesmo, tá? Uma pessoa que vem e rouba mesmo, é uma carta negativa de alerta. O sacrifício. Aqui, essa carta do sacrifício, eu peguei uma orquídea minha e fui lá e cortei uma folha que estava doente. Por quê? Se eu não tirasse essa folha doente, eu poderia perder toda a saúde da planta inteira. Então, para proteger a planta em si, né, a Phalaenopsis, eu fui lá e cortei a folha que estava doente. E é exatamente isso que essa carta representa, né? Às vezes a gente precisa quebrar uns ovos para conseguir fazer um bolo. O Homem de Fogo. Aqui são personagens que estão denotando a personalidade de alguém. Então, é uma pessoa que tem essa personalidade. Não necessariamente é um homem, mas é uma pessoa com essa personalidade. São personalidades muito parecidas com as cartas da corte do tarô. Então, aqui seria o Rei de Paus. O Homem Romântico, eu coloquei o meu filhão já crescido, muito semelhante, por exemplo, a um Cavaleiro de Copas ou um Rei de Copas. O Homem Intelectual, representando a dinâmica, a personalidade de um Rei de Espadas. Mulher Intelectual, quis colocar aqui a questão da Rainha de Espadas, né? A mulher que é estudada, a mulher que valoriza o intelecto. Mulher de Fogo sou eu, essa foto vocês também já conhecem, que está aí remetendo à personalidade de fogo, né, personalidade de paus. A mulher romântica, aqui é a Feoráculos, né, a mulher mais romântica que eu já conheci na vida, né, muito bem representada aqui nessa carta, ficou lindíssima. Pedras no caminho. Essa é uma carta que denota pequenas dificuldades no decorrer do caminho, tá? Então, não são grandes obstáculos, não são coisas impossíveis, não. São algumas pequenas pedras, tá? Que podem ser contornadas, que podem fazer com que o que a pessoa queira demore um pouco mais para chegar, mas chega. Resiliência. Aqui tá falando de um momento difícil, tá? E que vai exigir resiliência, determinação, né? É uma carta negativa, é uma carta que é passageira, mas é uma carta que é negativa, que fala que a pessoa está passando por momentos de escassez em algum momento, pode ser escassez emocional, escassez financeira, enfim, escassez de saúde, mas que é momentâneo, que vai passar, tá? A carta do descanso, essa é a carta... foi uma foto do meu marido na nossa lua de mel. Ele estava lá descansando naquele lugar maravilhoso que ainda iremos voltar. E é a carta que indica, né? Repouse, descanse, durma literalmente, né? Descanse a sua cabeça, descanse o seu corpo. Aqui na carta da alegria, eu coloquei uma foto de família, a primeira foto a ser tirada depois que os meus pais voltaram a se falar. Então, aqui é a minha família, tá? E está indicando exatamente isso, né? Momentos de alegria. E aí, não necessariamente é uma alegria em família, né? Mas é a alegria que você sente. A jovialidade, a minha filha do meio. E a carta do trem, desculpa, e esse trem aqui em volta, essa é uma foto mesmo, né? E essa maré fumaça aqui atrás indica que é necessário que a pessoa haja com jovialidade, com desprendimento, com alegria, com desejo de vida, tá? Ou está descrevendo uma pessoa com esses traços. A carta da amizade falando da amizade verdadeira, e aqui minha mãe e a minha filha do meio, elas se falam mais do que eu falo com a minha mãe, gente. Aquela amizade que é verdadeira, que é íntegra, que é intensa, que se pode confiar, ou
essa carta vai ficar negativa se vier acompanhada da pessoa falsa, tá? Da fofoca, né? Mas a base dela é uma carta positiva, uma carta benéfica. Aqui a carta do Sol trouxe o meu filhão, né, mais velho, que está falando de clareza, de tudo muito aberto para que a pessoa possa discernir, para que a pessoa possa conquistar. A grande mãe remetendo muito à questão da imperatriz, né? E é uma carta que fala que a pessoa está no momento de cocriar na vida dela. Ela está no momento de gestar coisas novas e de conquistar, de fazer os movimentos necessários para isso. É uma escolha dela o que ela vai fazer potencializar na própria vida. E essa é a carta do casamento da minha comadre que eu falei no início do vídeo. Nessa sou eu, gravidicíssima nesse vestido lilás. E aqui a carta da transformação, uma mulher que se transforma em fênix. Aqui, algo vai findar na vida dessa pessoa, mas para dar espaço a algo maior e melhor. Não vou explicar muito mais, gente, porque já passou de 1 hora. Eu não vou embaralhar este aqui, tá? Porque ele é um deck que está à venda. Mas eu vou embaralhar com o meu aqui, que eu já estou trabalhando desde que eles chegaram. Ficou super fácil de embaralhar. Assim que as cartas chegam para vocês, elas ficam um pouquinho grudadinhas, tá? Por conta desse verniz. Conforme você vai embaralhando, elas vão ficando cada vez mais fluidas, cada vez mais fáceis de se embaralhar. Ficou super confortável de embaralhar, não ficou um deck pesado. Como tem uma quantidade maior de cartas, você precisa dar um empurrãozinho para ela poder deslizar, mas ela desliza super bem, repito, depois que você embaralhar algumas vezes. E é isso, esse é o meu lindão, presente que Paulina deu a todos nós, cartas de Pauline, que espero que possa acrescentar na jornada de vocês, que esse deck esteja a serviço, né? A serviço da cura, a serviço do aconselhamento, do direcionamento, tá bom? Se você gostou desse lindo, que eu quis, né, toda essa arte aqui, foi uma arte que eu quis fazer, uma arte mais antiga, uma arte mais vitoriana, para representar a época em que a mestra aqui estava, né, viva, encarnada, uma honra a ela. E é isso, se você quiser adquirir na pré-venda, é só dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem o número do meu WhatsApp e tem as informações, né, de como que você pode adquirir. Uma coisa importante de dizer é que até o dia 15 você pode comprar de 2 formas. Uma delas é só o deck com o livro e o PDF, tá? Que você vai receber um QR Code para poder acessar, ou você vai comprar o deck com os itens, mais o livro físico de capa dura autografado por mim, mas somente para quem adquirir até o dia 15, tá bom? Após essa data, você vai conseguir adquirir o livro? Vai sim, mas sem o meu autógrafo e diretamente pela Amazon, tá certo? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do meu lindão e aguardo vocês num próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.